Feliz sábado a todos. Estamos felizes por estar com vocês nessa manhã. Para vocês que não sabem, eu sou primo da Cleide. Nossos pais são irmãos. E é a primeira vez que eu venho aqui no estado do Mato Grosso. E eu conheci regiões extraordinárias aqui. Fomos ali na Chapada, um lugar muito bonito. Parabéns. A gente mora também perto de um ponto turístico, Salto do Corumbá. Fica a 12 quilômetros de casa. Lugar muito bom também. A gente mora bem vizinho ao Colégio IABC. E viemos por uma causa muito especial: o casamento de Amanda e Pablo. Gustavo. Não pode, né? Eles se conheceram ali no Colégio IABC. Eles passaram um tempo ali. Foram momentos especiais. Tivemos um churrasco muito bom ali em casa, no aniversário da Amanda. E depois a Cleide conta para a igreja a nossa história, né, Cleide? Eu fiquei encantado e orgulhoso do trabalho que minha prima faz aqui com o esposo. Ele chama de hotelzinho, mas é um hotelzão. É uma grande estrutura. Eu falo porque a origem nossa era uma origem que tinha tudo para não dar certo. Tudo para não dar certo. E Deus de alguma forma está fazendo dar certo. Então, eu acho que a história dela deveria ser reproduzida nesse Pro Vai Verde. Do marido, que também tem uma história extraordinária. E eu fiquei encantado porque uma família bem estruturada, um casamento estruturado e de negócios estruturados. E o casal acreditou no projeto de Deus do casamento. Parabéns, vocês levaram a sério. E Deus vai abençoar vocês, que vocês serão muito felizes no matrimônio. Eu gostaria que vocês, por gentileza, abrissem as Bíblias no livro de Daniel capítulo 1, por favor. Daniel capítulo 1. Irmãos, era mais ou menos o ano 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor entrou em Israel, na Terra Santa, destruiu o templo, saqueou a cidade e matou muitas pessoas. Obrigado, irmão. E levou para a Babilônia alguns sobreviventes, alguns escravos. E existem teólogos que acreditam que Daniel, ou pelo menos talvez alguns dos amigos de Daniel, fossem da linhagem real, porque só levaria sobreviventes que faziam parte da linhagem real para envergonhar aquela nação derrotada. Então eles levaram Daniel, alguns, e entre esses foram Daniel e seus amigos. Dava 2.200 quilômetros de Babilônia à Terra Santa. E eu fico imaginando 4 meses a pé, no sol escaldante, no frio gelado, no deserto, ali na madrugada. E aqueles jovens que haviam perdido os pais, agora eram escravos. Aqueles jovens que havia muitas perspectivas pela frente, agora tinha perdido tudo. Agora eram escravos. Quando chegaram ali na Babilônia, o rei pediu para que escolhesse entre os escravos os mais bonitos, os mais inteligentes, para serem treinados para assumir alguma posição no reino. E entre esses estavam Daniel e seus amigos. E a comida que colocava para esses alunos
era a comida do rei, a comida nobre, fazia parte do treinamento. E eu fico imaginando também que Daniel tinha todos os motivos, Daniel e seus amigos, para se venderem aqueles costumes da Babilônia. Eles poderiam pensar: meus pais morreram, nossos líderes religiosos já não estão aqui, nós somos escravos. Se a gente ceder um pouquinho, eles podem amenizar o nosso sofrimento. Mas observamos pela palavra de Deus que não foi assim. Na hora que foi servir o banquete, Daniel capítulo 1, verso 8, diz o seguinte, lê por favor, eu quero que vocês acompanhem. Resolveu Daniel, capítulo 1, verso 8 de Daniel, firmemente não se contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Diz o texto que Daniel colocou no seu coração, ele decidiu colocar no seu coração não se contaminar com aquela comida. Aí você pensa: ah, isso era muito fácil. Sabe quantos anos os teólogos dão para Daniel nessa época? Entre 12 a 17 anos. Daniel, entre 12 e 17 anos, um adolescente, escolheu ser fiel a Deus. Cadê o amém, irmãos? A gente lá, geralmente, a gente grita. Eu vou só repetir. Daniel, na adolescência, escolheu livremente ser fiel a Deus. Amém. Vem? Aí vamos passar um pouquinho mais para frente, capítulo 6, aqui foi a introdução, capítulo 6, já era outro reino, já era outro rei, agora já é o rei Dario. Daniel Daniel nessa época do capítulo 6, estava com 85 anos, interessante, né? Por isso que é bom a gente estudar a cronologia, porque os capítulos de Daniel, nem todos estão na ordem cronológica. Só uma curiosidade: cadê Daniel no capítulo 3, na estátua? Foram só os amigos. Cadê os amigos de Daniel na cova dos leões? Só foi Daniel. Não é uma curiosidade? Alguns dizem que no capítulo 3, possivelmente Daniel estivesse viajando. Alguns dizem que no capítulo 6, possivelmente os amigos de Daniel já tivessem morrido. Pode ser essa a explicação. Mas vamos desenrolar agora o capítulo 6, que é o sermão todo aqui. Capítulo 6, verso 1 diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 príncipes que que estivesse por todo o reino. Verso 2: e sobre eles, olha, 120 príncipes para cuidar do reino. Agora, sobre os 120 príncipes, 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes desse conta para que o reino não sofresse roubo. Ou seja, o rei Dario agora escolhe 120 homens para ajudá-lo a liderar o reino. E desses 120 homens, havia 3 presidentes, para aqueles homens, a sua maioria, andasse sobre o reino e levasse os relatórios para os outros 3 presidentes. E esses 3 presidentes levariam os relatórios para o rei Dario. Entre esses 3 presidentes estava quem? Um ancião, um idoso de 85 anos, enquanto muitos com 65 já estão esperando a aposentadoria cair do céu. E ele não pensava em parar.
Quando para, se morre mais rápido. Quando você para, você se enterra. Eu duvido, se você estiver trabalhando naquilo que você ama, se você pensa em aposentadoria. Eu duvido. Se você trabalha no que ama, se você está almejando desesperadamente, loucamente umas férias, porque é diversão. Agora observe, irmãos, o verso 3. Então, lindo demais isso aqui, olha. O mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Agora, sobre os 3 presidentes, Daniel se destacou, porque ele era o que? Excelente. Daniel era confiável, fazia com excelência, fazia bem feito. Daniel era competente, era dedicado. Daniel era diferente. Aí o rei falou assim: peraí, esse camarada é totalmente diferente de todos os outros. Ele pensou agora, começou a pensar em estabelecer Daniel como principal do reino. E vocês acham que isso ficou barato? Vocês acham que isso não houve oposição? Você acha que a vida de alguém que se destaca é fácil? Você acha de alguém que se dedica, que molha a camisa, que constrói? Eu andando na estrutura de Paulo e Cleide ali, o que eu falei? Lembra? Eu falei, alguns podem entrar aqui e falar assim: nossa, mas que estrutura grande e linda. Mas começou como? Pequenininho, começou como um sonho. Aí ele falou: olha, tem mais de 15 anos. Mais de 15 anos. E eu imagino que se ele soubesse o fim, desde o princípio, 15 anos para realizar, nossa, foi construindo sem saber aonde ia passando. Então Daniel era diferente, e o rei agora quis colocá-lo como principal. Procure ser o melhor no lugar onde você está. Procure ser o melhor funcionário, o melhor patrão, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor membro de igreja, o melhor líder, o melhor amigo, o melhor aluno. Procure ser o melhor. A Bíblia diz que precisamos ser cabeça e não cauda. Precisamos nos destacar, não no sentido pejorativo de orgulho, não, mas de excelência. Poxa, eu vou contratar um crente para trabalhar para mim, porque esse é diferente. Ah, mas ele vai guardar o sábado, mas merece. Se esse camarada faz com tanta excelência, que se ele pedisse 3 dias da semana de descanso, eu daria, porque é excelente. Precisamos ser diferente. Como é você na sala de aula? Me diga. Como é você na faculdade? Como é você lá no trabalho? Seja lá qual for o seu trabalho, pedreiro, servente ou empresário, não importa. Como você faz? Você faz arrastado igual uma serpente? Ah, que chato, tem que ir hoje. Ou é com excelência? Você vai se destacar. E quando você se destaca, sempre aparece oposição, sempre vai aparecer os invejosos, sempre aparecem aqueles que não constroem, destrói. Sempre vão aparecer aqueles que falam pelas costas, porque você está na frente. Só vai falar pelas costas porque você está na frente. Quer ver? Observa o verso 4. Então os presidentes e os príncipes, ou seja, 119 homens, procuravam a ocasião para acusar a Daniel.
a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era o que mesmo? Quem está lendo, irmãos? Por que não acharam? Porque Daniel era fiel. Daniel prosperou mais por ser fiel. Alguém que viu aquele videozinho de um ex-funcionário do Silvio Santos que apareceu no Teleton? De um funcionário do Silvio Santos que apareceu no Teleton? Não é emocionante aquilo ali? Silvio Santos falou: não, você não guarda o sábado, você não vem para a empresa por causa do sábado, vou tirar você e tal, aquele negócio todo. Depois ligou para ele: não, estava fazendo um teste, se ele é fiel a Deus, ele vai ser fiel a mim. Colocou do lado. Vê que situação. Daniel era fiel. Com quantos anos? De 12 a 17, de 17 a 85. Daniel era fiel na adolescência, Daniel era fiel na juventude, Daniel era fiel na fase adulta, Daniel era fiel na melhor idade. Por quê? Porque fidelidade tem que ver com caráter. Caráter. Quando uma pessoa é de caráter, conhece a Deus, aí encaixa. Quando uma pessoa não tem caráter, conhece a Deus, melhora um pouquinho, mas a deformação vai fazer ele vender um carro mentindo, e acha que está normal, que fez tanto, nem percebe. E assim vai a vida. Então, não acharam falha nenhuma na vida de Daniel. Agora olha o verso 5: disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Irmãos, eu imagino, trazendo a história para os nossos dias, aqueles 119 homens vasculhando a vida toda de Daniel, colocando guardas escondidos na moita para ver se entrava mulheres no apartamento de Daniel, pagando soma alta em dinheiro para ter acesso às senhas das redes sociais de Daniel, para vasculhar, para ver tudo, para ver o que Daniel acessava, clonar o WhatsApp de Daniel, para ver o que Daniel mandava, recebia, entendeu? Tudo. E não encontraram nada. E eram pessoas íntimas de Daniel, trabalhavam juntos, e não encontraram nada. Irmãos, se pudéssemos olhar a capa preta dos livros dos nossos líderes políticos, se pudéssemos olhar a vida dos nossos líderes religiosos, dos pregadores, dos cantores, dos professores, de todos, o que queríamos achar? Está tudo escondido, mas Deus sabe. Só que esses homens procuraram e não encontraram. Eles falaram: nós não vamos encontrar nada. A Bíblia apresenta Daniel e José como um dos homens mais íntegros da Bíblia, perdendo só para Jesus. Integridade. Agora, sabe, eles precisam montar um plano. Precisamos de montar um plano. Precisamos pegar esse cara, ele é um escravo. Vieram lá daquela terra de crente. Você é um adventista. Nós não podemos perder nosso terreno para esse cara. Vamos montar um plano. Ele não é um crente fiel, então vamos maquinar algo. Precisamos bolar um jeitinho de pegá-lo na lei do seu Deus. Ele não é fiel a esse Deus, então vamos pegá-lo. E o golpe foi forte. Versículo 6: então estes presidentes e príncipes foram junto ao rei e lhes disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Eu preciso explicar algumas coisas aqui desse verso aqui para vocês entenderem. Eles se juntaram e chegaram no rei com uma expressão: ó rei, vive eternamente. Na nossa cultura, talvez a gente não compreende isso,
Mas na cultura deles, isso é uma expressão de chamá-lo de Deus. E chamá-lo de Deus, sabendo que ele não era Deus, era uma forma máxima de bajula, lisonja. Depois vocês olham no dicionário o que é que significa lisonja. Lisonja é bajula, bajula é falso elogio, é mentira. Então se eu chegasse aqui e falasse para o irmão, quando ele me apresentou aqui, eu pegasse o microfone e falasse assim: irmão, eu estou muito lisonjeado nesta manhã, eu estaria falando, eu estou muito bajulado aqui, tá? Então esses homens foram bajular o rei. Oh rei, tu és Deus, tu mereces viver eternamente. É uma das formas dos incompetentes crescer na vida. Não tem capacidade de estudar, não tem capacidade de acordar cedo para procurar um emprego, não tem capacidade de dar duro no trabalho, aí fica fazendo ninho na porta de órgãos públicos, aonde estão os líderes eleitos, para poder bajulá-los, para ganhar um cargo. Bajula. E aí fazem de tudo, se possível, pisando nos outros, para crescer. E agora, o rei vive, tu és Deus. E vocês acham que o rei ficou como, hein? Inflou, de um jeito que parecia que ia voar. Vai chegar chamando ele de Deus. Irmãos, o elogio tem o poder de bloquear a razão. O elogio tem um poder de fazer com que sua mente fique embebecida, como se tivesse tomado bebida alcoólica. Lembra lá do rei Herodes, bêbado, assinou um documento sem pensar. Quando ele foi raciocinado, quem ia para a prisão ia ser morto? Não, João não, eu já tinha feito, bêbado. Olha aqui a bebida de novo. Só que elogio corre o risco de fazer você pensar o que você não é. Mais rico, mais bonito, mais inteligente. Imagina. Então esses homens começaram a bajular o rei, de tal forma que eles pensaram, o rei falou assim: ó, tudo bem, diga o que vocês querem. Diga o que vocês querem. Nem pensou. Alguns não se perderão por ter sido criticado, mas muitos se perderão por ter sido elogiados. E aqueles que não sabem receber uma crítica, não são dignos de receber elogios. Agora olha o verso seguinte, olha a astúcia desses homens, o verso 7. Todos, essa é a expressão do fofoqueiro. Já percebeu? A expressão do fofoqueiro, olha, todos os presidentes do reino, os prefeitos, príncipes, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme uma lei que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, o rei seja lançado na cova dos leões. O rei que seja lançado na cova dos leões. Agora, esses homens já sabiam que todos estavam de acordo. Aí eles falam assim: todos estamos de acordo, todos do reino, todo mundo. O fofoqueiro é assim: olha, está todo mundo falando, todo mundo já sabe, todo mundo fala. Ei, vamos orar pelo irmão Enilton, que todo mundo já está sabendo mesmo. Aí a irmãzinha fala: de quê? Ela não sabia. Mas o fofoqueiro, o perigoso, o trapaceiro, o incompetente, ele quer englobar todos no caráter dele, quer fazer todos pensá-lo como ele.
Aí o rei ficou maravilhado. Mas todo mundo, minha popularidade está muito boa, eu ser Deus de vocês por 30 dias, isso é maravilhoso, isso é muito top. E o verso continua: agora pois o rei sanciona a lei e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. O rei pegou o anel e pá, ele não sabia assinar, né? Quem não sabia assinar, pá, cravava. Lei, 30 dias, ninguém pode orar a outro Deus e nem fazer petição alguma. Agora, irmãos, veja o verso 10, tem algo extraordinário aqui. Daniel, pois, quando soube, aquele ancião de 85 anos, que era fiel na adolescência, que era fiel na juventude, que era fiel na fase adulta, agora na melhor idade, continuou sendo fiel, decidiu continuar sendo fiel, porque ser fiel é uma escolha. Você escolhe permanecer servindo até o casamento, você escolhe ser honesto numa negociação, você escolhe, é uma escolha. E aí diz, né? Pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. Ele abriu a porta do seu primeiro andar ali, via para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, no horário da manhã, meio-dia e à tarde, era o horário do sacrifício. Daniel carregou esses princípios durante a vida toda. Eu fico emocionado, meus amados, porque Daniel foi educado por pais religiosos cristãos, sinceros e inteligentes. Impregnou na mente do filho na adolescência, na fase da infância, impregnou os princípios religiosos do seu povo. Agora ele estava numa terra pagã, mais de 60 anos, e ainda carregava seus princípios. Irmãos, Ellen White diz que nós não sabemos aonde nossos filhos poderão representar a Deus, em qualquer lugar. Vale a pena educá-los no Senhor, porque estamos vivos, estando os pais vivos ou não, estando perto ou longe, aonde os filhos estiverem, serão luz para os outros. E agora, irmãos, e dava graças diante a seu Deus. Como, irmãos? Daniel não passou a orar depois da lei, Daniel não diminuiu a oração depois da lei, Daniel continuou orando como fazia antes. E Daniel viu numa situação que ele estava correndo risco de morte. Ele pegou e olhou, irmãos, abriu a janela, onde dava para o lado de Jerusalém, a terra santa, a terra da liberdade, a terra prometida. Ele abriu a janela e olhava, irmãos, lembrando do seu passado há mais de 60 anos atrás, e ele pensava o seguinte: ali está a minha esperança. Aqui é terra pagã, aqui é terra de promiscuidade, a Babilônia, aqui é terra estranha, mas ali está a liberdade. Daniel depositou sua fé, as suas esperanças na promessa. Quando vocês forem tentados, olhe para cá, quem estiver dormindo aí, por favor, sabe que o sermão é tão ruim? Olha, quando vocês forem tentados, quando você perdeu o emprego, quando você receber um diagnóstico de uma doença terminal, quando você estiver com crise no casamento, quando vocês enfrentar problema com os filhos, na faculdade, não se entregue a essa vida, olhe para a esperança. Vivemos no mundo de promiscuidade, vivemos no mundo de pecados, no mundo comparado à antiga Babilônia, mas temos a esperança, a nova terra, a terra prometida, a terra da liberdade, que muito em breve Jesus nos entregará. Essa é a esperança. Irmãos, alguém diz sabiamente, não sei o autor da frase, que
Porque a esperança para o homem é como o ar para o avião, é a única coisa que temos pela frente. Se você perder a esperança, você perdeu tudo. E a esperança é Jesus. A música fala. E agora, meus amados, olha o verso 11. Olha os acusadores, olha os maus, olha aqueles que não produzem, olha aqueles que fraudam para não pagar o imposto, olha aqueles que não querem ser fiel no pagamento dos funcionários, olha aqueles que querem colar na prova, olha aqueles que querem burlar no Enem. Olha eles, é o verso 11. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito da lei e disseram: não assinaste, vou contar esse pedaço para a gente ganhar tempo. Tu não assinou um decreto aí? Aí eles começaram a incitar a ira do rei. Assinei. E se o senhor encontrar alguém desobedece, vai morrer. E nós encontramos alguém. Aí começa a passear de frente ao rei. Encontramos alguém. E o rei, quem? Posso falar? Quem? Vai morrer agora. Daniel, não. Aí a sanidade do rei voltou. O quê? Aí eles pulam na frente. Não pode revogar a lei. Não pode. A lei não pode ser mudada. Tu não vai perder credibilidade. Tu não vai deixar de ser o rei. Tem que jogar Daniel na cova dos leões. E o rei vai fazer o quê? Jogou na cova dos leões um homem inocente, que tudo que queria fazer na vida era servir a Deus. Fidelidade muitas vezes vai custar uma prova na faculdade. Fidelidade, olha, quem faz faculdade pública normalmente estuda 1 ano a mais. Quem faz faculdade particular geralmente são 6 meses a mais, por causa da sexta-feira. E normalmente também encontra professores carrascos, que quer moer você igual quebra um pão da Santa Ceia. E ali você está sendo purificado. E vale a pena ser fiel. Porque eu vi a luta que a minha esposa enfrentou em 2 cursos universitários, em confrontos com professores, criticando. Peça um papel para o seu pastor, dando a permissão para você não vir no sábado, sexta-noite. A minha esposa falou assim: então o senhor pode pedir a permissão da sua diocese para o senhor não adorar Maria um dia? Lá era a Universidade Católica. Não, então também não posso. E aí eles perseguindo, para ser fiel a um custo, para ganhar na bajula só mentia. O importante é passar. O importante não é saber. O importante é só passar, pegar o papel e levar a vida como incompetente. Está valendo. Agora, irmãos, agora o rei estava na encruzilhada, tinha que fazer algo, tinha que jogar Daniel na cova dos leões. E eu vou dar um salto aqui para a gente ganhar tempo, verso 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançou na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, irmãos, para mim é a expressão mais forte do sermão na leitura, é da agora para frente, depois dos 2 pontinhos. Olha o que o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele poderá te livrar. É assim que está? Ele te livrará. Até o rei pagão passou a crer. Vocês entenderam? A fidelidade de Daniel nas provas mexeu com as estruturas de um rei pagão. Ou seja, irmãos,
a minha, a sua fidelidade a Deus no meio do mundo de pecado pode abalar as estruturas de onde estivermos. É por isso que alguém está em fase terminal de câncer, consegue louvar a Deus, e alguém chega lá e fala: mas como? Como? É por isso que alguém que está perdendo o emprego, não tem que comer em casa, ainda traz o dízimo, ainda arruma um servicinho lá fora, e ainda não vai porque não quer pisar no sábado, e alguém chega e fala: mas como que você está desempregado há muito tempo, achou um servicinho aí, de uns 3, 4 dias, e você não vai? Porque ele é fiel. E as pessoas não compreendem a vida de um homem ou uma mulher fiel a Deus. Muitas vezes anda de contramão desse mundo podre. E aí, teu Deus, a quem tu serve, continuamente te livrará. Não sei se alguém lá do seu emprego olhou para você e falou assim: olha, ore por mim. Ele viu você diferente. Ah, ela orar por mim, que nem quero, eu já conheço. Você é mais um. Ei, por que você passa na prova? Porque eu oro e Deus faz a prova. Então eu quero orar também. É isso. É isso que a gente precisa entender. A nossa fidelidade mexe com as estruturas dos incrédulos. E foi, irmãos, olha o verso 17: foi trazida uma pedra e pós sobre a cova, a cova, e selou o rei com o seu próprio anel, com os 2 medos dos grandes, para que nada mudasse a respeito de Daniel. Impossível revogar a lei. Agora verso 18: então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu o sono. Ei, olhe para cá, por favor, estamos chegando ao final. Olha que extraordinário. O rei no conforto, o rei idolatrado, o rei rico, bajulado, tinha até instrumentos musicais quando o rei perdia o sono. E que bajulação! Vê que tanta coisa, né? Mas o rei subiu para o palácio. Aí os súditos: o senhor quer a janta? Não, estou sem fome. O rei: posso tocar uma harpa para o senhor dormir? Não quero instrumentos musicais. Eu imagino, irmãos, aquele rei andando a noite toda no seu palácio sem dormir. Por quê? Consciência pesada. Irmãos, a consciência pesada é o maior castigo que um ser humano possa carregar nessa terra. Eu fiz algo que não deveria, e eu fico pensando, irmãos, que foi a maior noite que aquele rei passou. Vai ser num velório, nunca passa, não acaba. E como estava Daniel naquela hora? Daniel estava apavorado? Dormia. Aqui está a diferença, irmãos, de um homem fiel a Deus, de um homem com consciência pesada. Um homem de consciência pesada não dorme, não come, não se diverte, vive amargurado, vive sofrendo. Um homem fiel a Deus, condenado à morte, condenado a um banquete de leões famintos, dormia. Você está com insônia? Pula nos braços de Deus. E a lei dizia, vocês sabem, se os leões não comessem aquele criminoso, ele saía ileso no outro dia, ele estava livre da sua pena. Agora, irmãos, olha o verso 19. Quando cumpriu a lei, que o rei olhou que deu a hora, pela manhã, ao romper do dia, verso 19, levantou-se o rei e foi como, irmãos? Como? Apressado, desesperado, preocupado com um amigo.
correndo para a cova dos leões. E agora, irmãos, o verso 20: chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz. Gente, olha os detalhes. Ele foi correndo, afoito, apavorado, chegou lá assim: Daniel, ei, Daniel, será que morreu? Será que morreu? E o lindo é agora, irmãos, observe, eu pulei aqui, verso, eu me perdi aqui, verso 20, né? Então, verso 21 agora: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Ó, verso 22: ó meu Deus, enviou o anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Está vendo? Também contra ti, ó rei, não cometi erro nenhum. Tem uma pergunta que eu quero fazer para você, que talvez você não percebeu. Em todos os momentos Daniel ficou em silêncio. Não teve um momento que Daniel se defendeu. Só agora ele abriu a boca. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Uma pessoa inocente não é desesperado para se defender. O tempo vai acarretar de provar quem é quem. Nós estamos vivendo num grande conflito. O inimigo acusa Deus de manipulador. O inimigo acusou Deus de forçar a adoração dos anjos. O inimigo agora fala para os anjos que se estes deixassem de adorar a Deus, Deus iria expulsá-los do céu. E como de fato aconteceu. E agora a gente fica de cá pensando, sabe o quê? Porque Deus não destruiu Satanás do céu. Deus poderia ter destruído Satanás no céu e nós estávamos livres desse sofrimento. Vocês esqueceram de um detalhe: se Deus tivesse destruído Satanás lá no céu, havia uma dúvida em mim e você: quem era o verdadeiro Deus? Foi quem matou ou quem morreu? Porque Satanás disse que tem um reino melhor, ou seja, Lúcifer tem um reino melhor, é uma tese. E que diz que Deus tem um reino prisioneiro, é uma outra tese. E diz que se nós deixarmos de adorá-lo, ele vai nos expulsar. E de fato nos expulsou. Então ele é o mal. Como é que estaria a tua mente hoje? Deus é quem matou, quem morreu. Só que Deus deixa passar 6.000 anos de silêncio, para que o tempo carrete de provar que Deus é bom e Satanás é mau. Hoje você tem dúvida de quem é bom, de quem é mau? Então era infantilidade Daniel abrir a boca. Daniel fala assim: oh, rei, eu sou inocente. A lei poderia ser revogada? Não. Então vale a pena ser fiel, e Deus lhe recompensará. Agora, irmãos, olha o restinho agora do verso 24. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. Por favor, não me pergunte por que os filhos e as mulheres foram. Eu sei que quando a gente acha uma ninhada de serpente, a gente mata até os ovos. Agora, por que Deus fez depois lá no céu, você pergunta. Eu sabia que tinha que ser dessa forma. E ainda não tinha chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmagaram todos os ossos. Vocês perceberam um detalhe aqui? A pressa dos leões comerem eles. Vocês perceberam? Daniel passou a noite toda, os leões nem tchum. Eles mal caíram, os leões já comeram. Vamos entender isso aqui por essa ótica. Quando jogou Daniel lá na cova dos leões, os leões começaram a olhar, falei: isso não dá para nós não. Osso duro,
só um pouquinho de couro. O Daniel era um idoso. Aqui, se cada um pegar um pedaço, é Santa Ceia. Vamos fazer o seguinte: vamos deixar esse idoso dormir aí, porque amanhã tem carne fresca. Amanhã nós vamos estar até com mais fome. O que eu quero colocar com isso? Até dá para a gente rir, não é? Mas o que eu quero colocar, irmãos, é que até os leões foram fiéis a Deus. E Deus recompensou os leões na manhã seguinte. Entenderam? Se Deus recompensou até os leões por terem sido fiéis a Ele, que Deus não fará com vocês? Vale a pena ser fiel a Deus em todas as circunstâncias. Na lição o irmão mencionou algo interessante. Nós temos mais evidências hoje da atuação divina do que no passado. Hoje está tudo provado. Aqui está tudo provado. Então aqui existem todas as evidências que vale ser fiel a Deus em todas as circunstâncias. O mais lindo é agora o trabalho missionário que Daniel deixou ali. Olha, verso 25: então o rei escreveu ao povo daquelas nações e homens, e a todas as línguas que habitam em toda a terra: paz seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Irmãos, isso aqui é um rei pagão. Foi um rei pagão que falou isso aqui. Virou lei. E aqui diz que Daniel viveu muito mais. Depois de 85, ainda viveu muito tempo lá naquele reino. Daniel se sentiu tão útil ali, que quando o povo foi levado de volta, saiu da escravidão, Daniel voluntariamente não quis ir embora. Ele falou assim: eu quero ficar aqui, porque aqui eu posso continuar ajudando vocês muito mais do que lá, porque aqui ele se tornou governador, um passo abaixo do rei. O resto tudo dependia de Daniel. Tudo dependia de Daniel, porque Daniel foi o quê? Fiel e excelente. Meus irmãos, vivemos num mundo que só de você falar que fala a verdade é sinônimo de chacota. Quando você fala assim: eu nunca traí minha esposa, como é que é? Esse é o mundo. Agora, quando você fala que é fiel a Deus, as pessoas não compreendem. Eles não sabem o que é fidelidade a Deus. Ser fiel a um ser que ninguém vê. Mas a experiência nossa com Deus nos apresenta um Deus presente em todos os momentos. Deus está presente no matrimônio de vocês. Oi, Deus está presente no matrimônio de vocês. E Deus também vai estar presente nos momentos de lágrimas. Deus está presente em todos os momentos. Eu não sei se eu estou pregando nesta manhã para alguém que talvez perdeu o emprego, talvez perdeu um ente querido agora há pouco, talvez não sabe o que fazer diante de um exame, de uma enfermidade maligna, e você não sabe que decisão tomar, o que fazer. Irmãos, vivemos num mundo de tantas incertezas, que a nossa viagem foi um milagre. Estava saindo ali de Barra do Garça para Primavera do Leste, já era noite, não tem acostamento aquilo ali, estranho, carretas, eu de um lado, estava numa subidazinha, eu estava na subida, com alta velocidade, um
cara surgiu de repente, podendo 3 carretas. Eu só segurei o volante, já esperando a pancada no carro. Minha filha, nossa, já passou não sei aonde. Não sei. É o mundo das incertezas. Temos que entregar nossa vida nas mãos de Deus. Minha esposa vai cantar, filhão, no final? Pode vir, por favor. Ela vai cantar um hino. Você podia fazer uma oração aí, sentado mesmo, fazendo uma retrospectiva da sua vida. Senhor, até agora, minha jornada na igreja, meus pecados escondidos, meus hábitos, meus costumes, meus desejos. Vai contando para Deus. Fala, Senhor, eu quero ser fiel, eu tenho as dificuldades, eu quero me entregar. É uma luta, irmãos. Nós somos chamados, não é para um cristianismo de sentado e cruzado, é de luta. É luta com Abraão, é luta como Jacó e Deus. Luta, eu só vou te soltar quando tu me abençoares. Eu não vou te soltar. E o texto diz que se não tocasse na coxa de Abraão, não tinha soltado, tinha passado Jacó. Tinha lutado com Deus a noite toda. Essa é a nossa luta, a nossa batalha. Luta com Deus aí no banco agora, quando eu te abençoo, faça a sua glória, Senhor, me ajuda. Me ajuda a vencer esse trauma, essa dificuldade. Eu não quero ser assim, se entrega. Não, nós vamos fazer isso. Aquilo que o afasta de Jesus, saiba que Jesus te aceita hoje assim como você está. Ele vai até o infinito só para te buscar. Para que possa lhe salvar seu amor. Não mede altitude nem distância, ultrapassa os teus pecados e te alcança. Te convida mais uma vez a voltar. Esse é o meu Jesus, é a paz, seu amigo mais sincero. Com ele tua vida sempre toma o rumo certo.
para sempre descansar. Amém, Jesus, obrigada. Obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor me concedeu de transmitir a Tua palavra para os meus irmãos aqui. Que a mesma possa ter servido de combustível para nos aproximarmos um pouco mais do Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.